Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos tempos difíceis para a fé cristã. A igreja hoje se vê poluída de muitos evangelhos diferentes, de mensagens diversas, de igrejas que são teatrais ou tentam fazer um bom show para poder agregar mais e mais espectadores. Nós vemos igrejas politizadas, usando seus púlpitos como palanques para partidos, pastores literalmente fazendo negócio com a sua própria influência. E nós vemos, de modo crescente no mundo, uma perseguição à igreja em alguns lugares feroz e cruel. Eu assisti há 2 semanas um número, eu não me lembro agora o número exato de homens que foram decapitados perante as câmaras, com facões deitados no chão. E foi uma imagem muito chocante pelo Estado Islâmico, mas também há nos Estados Unidos agora, atualmente, sendo tratado pela Corte Suprema Americana, a questão de casamento gay a ser oficializado. E ao ser indagado, o procurador da República foi perguntado por um dos juízes da Suprema Corte se essa legislação passasse e se as igrejas seriam fechadas ou, de alguma forma, perderiam sua qualificação como igreja se eles não concordassem em realizar casamento gay. Ele disse: isso é algo certamente que nós vamos tratar. A intenção muito clara do presidente Obama, que já se mostrou mais do que um simpatizante do islamismo, é fazer de um dos países historicamente cristãos um país anticristão. Nós vemos isso no Brasil, nós vemos uma crescente perseguição em níveis agora do Estado, em certas camadas do Estado, que sempre foi, digamos, prejudicou a igreja, mas cada vez mais nós vemos que pela indisciplina, pelos abusos praticados pela igreja, a igreja como um todo está prestes a ser perseguido, não só na Arábia Saudita, ou Egito, como também nos Estados Unidos e certamente no Brasil haverá uma devassa das igrejas. Cada vez mais nós teremos que entender o que é a verdadeira fé e como exercê-la, como praticá-la. No fundo, o que a igreja precisa mais do Brasil é de um avivamento e uma volta a uma vida fiel e piedosa. A igreja não é piedosa no Brasil. A igreja não leva Deus em conta, usa Deus como uma desculpa para fazer uma série de coisas, ou trata Deus apenas como um balconista de ofertas, desde que nós façamos uma corrente de tantas semanas, ou usemos um sal especial, um óleo especial. Pessoas estão apenas procurando na igreja o que sempre procuramos, seja com os santos, fazendo oferendas, ou com os santos católicos, fazendo promessas. A igreja evangélica está fazendo a mesmíssima coisa e tratando Deus não como Senhor e Rei. Nós precisamos voltar a nos render a seu senhorio e a sermos pessoas de fé, porque fé não é apenas a busca daquilo que Deus pode me dar, mas fé, na sua essência, é devoção, é serviço. O nosso culto racional é o quê? É entregar
todo o nosso ser, apresentar os nossos corpos, as nossas mentes. O Shema de Deuteronômio fala: ouça Israel, Deus é um só. Amarás, portanto, a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força, toda. A pergunta é: amamos a Deus com toda a nossa força? Não. Eu até diria mais, em muitos arraiais que se dizem cristãos, nós não vemos o amor a Deus, nós vemos amor de si travestido de religião, mas não é amor a Deus. Deus nos chama a servir a Ele somente, a nos curvar perante Ele somente. O culto racional compreende apresentar os nossos corpos, ou seja, todo o nosso ser, como um sacrifício a Deus. É o culto que faz sentido. Nós não podemos nos limitar a apenas dar a esmola a Deus, ou simplesmente ter um momento diário ou semanal de enlevo, ou de uma certa espiritualidade, onde a gente entra numa espécie de, não, agora eu vou cultuar a Deus, e a gente tem pensamentos sobre Deus, e a gente tenta sentir um pouquinho de Deus, a gente separa um pouquinho de tempo a Deus, porque afinal de contas, né, temos que bater relógio, bater o cartão com Deus, e marcar a presença com Deus, mas isso não é fé. Isso não é fé. Não é. Ter um momento, é como alguém uma vez disse que chegou na nossa igreja e veio para mim e disse: padre, gostei muito da sua igreja, tomei aquele suquinho, aquele pãozinho, eu fiquei zen. Eu disse: isto e R$3 compra um cafezinho. Não adianta nada. O fato de você sentir alguma coisa. E é claro que o ser humano quer transcender os seus limites, quer isso. Por quê? Porque fomos criados para ter comunhão com Deus. O ser humano foi criado para ter comunhão com Deus. Nós não fomos criados, meus irmãos, Deus não criou o homem para morrer. Ele criou o homem para viver para sempre. Foi seu plano original. Ele não criou o homem para viver longe dele, mas para ter comunhão com ele. E é por isso que, como criaturas de Deus, nós ansiamos por uma experiência de Deus. Mas não é uma experiência como se fosse uma esmola do nosso tempo dado a Deus. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa mente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, conviver com Deus. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Você sabe que quando duas pessoas se apaixonam, uma se torna literalmente o epicentro da vida da outra pessoa. Então, quando compra uma roupa, será que ele vai gostar? Quando, né, a gente, sabe, homens começam a andar pela loja sentindo o cheiro de colônia, né? Provando colônia para ver se é agradável. A gente não usa colônia, a gente não usa perfume, mas de repente está namorando, e agora começa a... vai lá na loja e, olha, isso aqui de repente é bom, porque está pensando, ou seja, basta passar por uma loja e já... A gente pensa, a gente sabe, ela vai gostar disso, eu vou gostar daquilo, tal. Vê uma... Eu tive uma viagem com meu filho, ano passado, a gente foi lá para Boston, e ele não parava de falar na Lívia, ela ia gostar disso aqui, ela ia gostar disso aqui. E nós aqui, ó, você está gostando? Estou, mas a Lívia ia gostar daquilo. Cabeça do homem, tá, sim, está noivo, pronto, ótimo, tá bom. Por quê? Porque ela está no coração dele, né? E... tem um lugarzinho para o pai, para a mãe, o dia das mães, liga para sua mãe, que ela está em Brasília, né? Mas Deus não é alguém que a gente de vez em quando chega e diz: agora eu vou ser espiritual, agora eu vou sentir Deus, agora eu vou falar com Deus. Nós temos uma... Quando eu era jovem, me ensinavam a orar, e muitas vezes usavam a imagem de Jesus esperando por mim. Aí estava lá, Jesus aí, liga para mim, hein?
Liga para mim, hein? Amarás a Deus de todo o seu coração, com toda a sua mente. Agora, Paulo diz que para nós provarmos e comprovarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente. É a mentalidade que tem algo aqui dentro tem que mudar. Um parafuso tem que girar aqui. Você tem que. Muitos estão com assim, essa consciência de Deus desligado. Você tem que virar uma chave, não é? Abra Romanos 8, versículo 5. Abra. Veja só a importância que Paulo dá à nossa vida mental. Veja só. Romanos 8, versículo 5. Diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Deixa eu parar aqui por um instante. Deus tem um desejo para a sua vida. Para esse momento, Deus deseja que você viva a sua vida e você pense de um certo modo 24 horas por dia. Então, a pessoa tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Sua mente funciona 24 horas por dia. Quando você dorme, sua mente funciona. Você nunca desliga a sua mente, a não ser que você assista a televisão. É verdade. Você sabe que eles fizeram um estudo, mostraram que, ligaram, para medir as ondas cerebrais, descobriram que a mente funciona menos durante a televisão do que durante o sono. Literalmente ele zera a sua cabeça, por isso que tanta gente está desmiolada, porque não consegue viver sem televisão. É uma fábrica de imbecilidade, é uma fábrica do não pensar, é uma fábrica de vaidade e vazio. Agora, isso leva à morte, porque enquanto nossa mente desliga, recebe passivamente tudo que jorra desta máquina infernal. Tudo. E olha, gente, me desculpe, eu não sei, eu ando indo para os médicos porque a idade avança, né? E a pior coisa sobre o médico é a sala de espera. Fátima Bernardes, vale a pena ver de novo, Video Show. Que horror, que câmara de horrores, de imbecilidade, vazio, trivialidades e de coisas que não fazem o menor sentido, de pessoas que não têm mais o que fazer do que ser celebrities, né? Chegam lá para ser celebrities, não você celebrity, né? Celebridade, e são uns desmiolados, na sua grande maioria. Não vou nem usar exemplos, porque eu vi um negócio. Bom, não. O que o Espírito deseja para você hoje? Já se perguntou? O que o Espírito... Você já ligou a televisão e bateu no canal e se perguntou, será que o Espírito quer que eu assista isto? Você já se fez essa pergunta? Não fazemos essa pergunta. Não fazemos, mas a mente carnal se afina ao Espírito e se sensibiliza ao Espírito. O cristão, a pessoa que vive pela fé, que exerce a fé, é uma pessoa antenada aos sentimentos e desejos do Espírito. Eu sei que eu não posso assistir certos filmes com a Marta porque são muito violentos. Exterminador do Futuro e tal, ela fica nervosa. Então, quando ela está na sala, eu não posso assistir. Eu tenho que assistir filmes com cachorrinhos e crianças e coisas desse tipo. Porque ela tem uma sensibilidade, ela fica tensa e nervosa, e ela, não sei e tal.
Então, eu já sei. E quando ela vira e diz, olha, eu não quero assistir nada hoje à noite, não, eu vou para o quarto, eu vou ler alguma coisa. Eu e o Anderson temos, haha, Exterminador, Rambo, sei lá. Não, coisas, você entende, eu não estou usando só exemplos. Mas uma ficção científica assim, bélico, com morte e tudo. Mas quando ela está presente, a gente não pode. E eu nem pergunto mais, porque eu já sei que quando eu olho o cardápio, né, da Netflix, porque é a única coisa que assisto, eu não assisto televisão, assisto uma coisa do Netflix, um filme de vez em quando, mas quando a gente assiste, eu já sei, eu não vou sugerir A, B e C, porque ela está presente. Eu pergunto, nós levamos em consideração a presença do Espírito quando nós escolhemos um filme para assistir? Alô? Não. Não. Nós levamos em conta a sensibilidade do Espírito quando nos endividamos por causa de quinquilharias e coisas que não são pão? Levamos em conta a presença do Espírito em nossa vida quando escolhemos certos tipos de entretenimento, quando nos envolvemos com certos tipos de conversas, quando nós frequentamos certas rodas? Levamos em conta, porque o Espírito Santo não nos abandona jamais. O Espírito Santo está conosco sempre. Quem for de Cristo, saiba que o Espírito Santo não nos abandona. Ele está conosco. E magoamos o Espírito com muita frequência. A pessoa que vive pelo Espírito, que vive a fé, que ama a Deus de todo o coração, leva em conta quem habita no seu coração. Leva Cristo em conta. Agora, não pense que a vida cristã se reduz apenas ao que devo, não devo. Eu não estou dizendo que a pessoa espiritual é uma pessoa que vive assim, não, devo, não devo, não devo. Até porque a gente não age racionalmente o tempo todo. A maioria das coisas que nós fazemos por instinto. Nós fazemos automaticamente. Né? Quando a gente está dirigindo, a gente sabe que é mais difícil dirigir no início, porque você está pensando na embreagem, no sinal, você está lendo aquele código do trânsito e tal. Mas depois de um tempo, aquilo se torna segunda natureza, ao ponto de você conseguir dirigir né, e falar no telefone logo antes de bater no poste na sua frente. Eu acordei hoje de manhã com um vizinho que bateu no poste dentro do nosso condomínio, dentro do condomínio. Era um jovem que estava voltando de uma noitada e ele destruiu o carro do pai. No poste, na frente do meu quarto, eu ouvi o brrr, e estava lá o filho sentado e os pais tentando, né, tirar o carro do poste, porque destruiu. Era um caminhão da Mitsubishi, um desses caminhonetes, destruiu a parte da frente todinha. Eu até tentei achar no que ele bateu, não sei no que ele bateu, mas algo grande bateu, mas estava lá, e o filho estava lá. Para que eu falei disso? Eu não me lembro, eu não sei. É porque eu estou impressionado, que provavelmente ele estava embriagado. E os pais provavelmente vão dar outro carro para ele. Mas a vida cristã não se reduz ao que devo e não devo. Assim como o apaixonado não vive racionalmente pensando, devo ou não devo, posso ou não posso, as suas ações brotam de um coração cheio. O nosso coração tem que ser cheio de Deus. Abra em Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestar a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu quero frisar isso aqui,
renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não pensemos que o exercício da fé é um exercício das nossas faculdades ou força de vontade, ou apenas se resume a algumas disciplinas que você pratica mecanicamente. Nós precisamos da ação do Espírito de Deus em nossas vidas para mudar a nossa mente. A renovação da nossa mente não acontece só porque eu leio a Bíblia, porque há como ler a Bíblia carnalmente, sabia? Há como ler a Bíblia carnalmente, onde você apenas lê aquele capítulo diário, onde você passa os olhos. E quantas pessoas fazem aquele devocional diário, leem, nem pensam no que está falando, no que estão lendo, muito menos buscam a Deus. A comunhão dos santos é fundamental, mas há pessoas que frequentam a igreja carnalmente. Sim. Sabe como você frequenta a igreja carnalmente? Primeiro, você não dá a mínima para o horário. Amém? Não, há pessoas que sistematicamente chegam atrasadas. Eu entendo que alguém chegue atrasado sempre, de vez em quando, mas chegar atrasado sempre, meus irmãos, é descaso. É descaso pela comunhão dos santos. É uma criação. Essa aqui é a verdade. E não convém. Você chega, não, estamos cantando. Estamos cantando o quê? Eu estou aqui cantarolando, dando um showzinho? Não, nós estamos aqui cultuando a Deus. E há pessoas que cultuam mal a Deus. Há outras pessoas que chegam só para serem entretidas. Em vez de vir prestar culto a Deus, ou seja, você não é espiritual, por que você senta na igreja? Isso não faz de você uma pessoa espiritual. O fato de estar aqui não é necessariamente um exercício espiritual. E pode ser uma coisa... Quantos jovens vêm forçados pelos pais e sentam aí, né? Ou com o smartphone, né? Estão lá conversando com pessoas, estão na igreja, né? Eu já frequentei churrascaria, mas eu nunca me transformei num bife porque eu estava numa churrascaria. Não é por você estar aqui que você é crente. Não é por você frequentar. Até orar pode ser um ato carnal, sabia? Nós lemos isso semana passada. Não foi? O fariseu e publicano. O fariseu chega, se levanta e ora. Graças te dou, Senhor. E Jesus disse, o publicano foi e disse, sou pobre pecador, tem misericórdia de mim. Quem foi embora justificado? Ou seja, quem teve um encontro com Deus? Não é todo mundo que frequenta a igreja, ou que ora, ou que canta, que tem um encontro com Deus. O Espírito Santo age na vida dos que se abrem para este encontro com Deus. Mas se você apenas levar pela letra da lei, você não terá uma mente transformada. Não renovará a sua mente. Você pode se conformar a este mundo e ainda assim ser crente. Não vos conformeis a este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Esta renovação, como acabamos de ler, é o quê? Nós somos, quem renova é o Espírito Santo de Deus. Não estamos falando só de mudar o modo de pensar, estamos mudando o nosso coração. E isto só o Espírito Santo faz. Até um devocional pode ser um ato carnal. Há pessoas que ficam meio chateadas porque eu repito hinos e corinhos semana após semana, porque dizem, bispo, canta alguma coisa nova, já está enjoando. Que vergonha quem diz isto. Que vergonha dizer uma coisa dessa. Você vem aqui para quê? Para se entreter? Eu não tenho qualquer tipo de compromisso em agradar os irmãos com a escolha dos hinos. A escolha dos hinos e dos corinhos tem a ver com que uma constância, uma memória cultivada, um louvor a Deus.
é um instrumento pelo qual nós cultuamos a Deus. Se eu estou cultuando a Deus, o importante é Deus se agradar da oferta do meu coração e não eu me agradar com um novo corinho. Há pessoas que saem da igreja arrepiadas e suadas achando que o culto foi maravilhoso, mas não tiveram um encontro com Deus, tiveram um encontro com o quê? Um evento de louvor, ou gostaram da palavra. Puxa, esse cara prega bem, esse cara pregou um negócio que, sei lá, é maneiro que ele pregou, mas se isso não te levar a um encontro com Deus, a um momento de quebrantamento, então você frequentou a igreja carnalmente. Nós precisamos de uma mudança de mente e de coração que só o Espírito Santo pode efetuar. E para isso eu tenho que me abrir. Olha só o que transforma. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Agora deixa eu explicar o que acabamos de ler, porque ele faz referência a um fato que ocorreu quando Moisés e o povo de Deus estavam reunidos ao redor do Monte Sinai. Moisés foi chamado, passou esse tempo com Deus. Quando ele desceu da montanha, o rosto dele brilhava, a glória de Deus podia ser visto no seu rosto. E Moisés, depois de um certo tempo, viu que essa glória estava diminuindo. E ele não queria que o povo pensasse que ele não era tão espiritual quanto era quando ele subiu a montanha. Então o que ele fez? Ele botou um véu para ninguém ver que a glória estava se apagando. Agora, Paulo usa a imagem desse véu para mostrar o quê? Pessoas que são cegas à verdade de Deus, à presença de Deus, à glória de Deus. Eles ouvem as palavras, mas eles não contemplam a glória de Deus. As pessoas, e ele diz, até hoje, pessoas, quando Moisés é lido, eles não enxergam quem? Não enxergam Cristo. Então ele diz, mas onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Muitos pentecostais pensam que liberdade quer dizer liberdade para um culto mais solto, mais animado, ou com dons espirituais. Ele não está falando desse tipo de liberdade. Ele está falando de liberdade para ver a glória de Deus. Onde há o Espírito de Deus, as pessoas são livres, não estão presas pelo véu, pela sua humanidade. Eles são livres para enxergar a glória de Deus. O que é enxergar a glória de Deus? Gente, quantos aqui já viram um pôr do sol glorioso? Quem já... Não há como descrever isso. Eu me lembro quando a gente estava no Arraial do Cabo, com outro casal, o pastor Marco Antônio e sua esposa, nós estávamos tirando umas férias, anos atrás, e eles disseram, tem uma coisa que você tem que fazer. Antes de voltar para o Rio, nós temos que ir ver, lá no Arraial do Cabo, você sobe do lado de fora, alguém já fez isso, sobe fora, e tem um lugarzinho de onde você pode ver o pôr do sol. E vocês têm que ver o pôr do sol. E eu disse, já vi muito pôr do sol, né? Só que a gente subiu lá, saiu do carro, e tinha muita gente lá, porque assim, muita gente faz isso, e é um negócio que é glorioso, e não há como descrever
Você vê o pôr do sol, é colorido, bonito, tem mar, tem céu, pronto. E você, descrevendo assim, você diz assim, pôr do sol. Agora, nada se compara ao estar naquele lugar e ver o pôr do sol. A contemplação daquilo é algo fantástico. Enche o coração. É uma experiência que palavras não conseguem descrever. Às vezes eu vejo pessoas tentando contar sobre algo engraçado, né? E dizem assim, olha, o cara fez uma piada, foi tão engraçado e ele fez assim, 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 e a pessoa ouvindo fica assim. E a gente se resume a dizer, foi muito engraçado, olha, você tinha que estar lá. E a pessoa, porque não vê a graça, não tem graça. Contar de segunda mão uma situação engraçada, né? Ele tropeçou e a gente riu, e naquela hora, né, e aí você assim, engraçado, né? Então, de uma maneira bem educada, a gente até dá uma risadinha. Mas não tem graça. Assim como descrever o pôr do sol, não é o mesmo que experimentar o pôr do sol. É como o jovem que diz, como é que eu vou saber que eu estou apaixonado? Eu disse, meu filho, você vai saber. Não é? Nós todos fizemos essa pergunta um dia, não foi? Como é que eu vou saber? Você sabe. Mas como é que eu vou saber? Você vai saber. E depois que se apaixona, a gente diz, não é? Agora é essa aí. Gente, quem já viu o Rio de Janeiro do Corcovado? Lá de cima. Alguém? Quem já viu? Quem já viu? Cariocas que nunca viram Corcovado. O que é isso? Não é impressionante? A gente nunca sobe lá, a não ser que alguém venha nos visitar de fora e a gente sobe. E aquelas ruas cheias de crime e poluição e trânsito que a gente está tão acostumado a ver. Quando você vê lá de cima o Rio de Janeiro, aí você fica, né, meio, o Rio de Janeiro continua lindo. Aí a gente não canta isso no trânsito. Mas lá de cima, você diz, gente, que loucura, Maracanã, olha só, Copacabana, olha só. Barra, você não vê, mas a gente assim... E você fica impressionado com a beleza, né? Às vezes eu estou viajando e pessoas dizem, eu vou visitar o Rio. Eu disse, por quê? Para quê? É perigoso? Mas é que a gente está tão perto da coisa que a gente não vê como isso é atraente para pessoas, né? A glória de Deus é de uma ordem tão sublime que nos transforma. Quando vemos Cristo, gente, quando eu entro na igreja, que de manhã eu prego, de noite eu assisto, e eu me entrego ao louvor, eu canto, eu digo, Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Olhe, algo muda dentro de mim. Se você entrar na igreja de braços cruzados, você assim, nada, mas se você se abre, se você lê a Bíblia, eu tenho que ler mais um capítulo hoje, porque eu não li o capítulo ontem, então hoje eu tenho que ler 2, então, e você está lá lendo só para passar a disciplina. Aproveitemos a desligar nosso telefone para que... Ok. Já desligou seu telefone? Para que eu não tenha que constranger você também. Por favor. Telefone na igreja? Não. Vamos voltar. Estou tentando chegar a uma conclusão aqui tão fundamental. Ao contemplarmos a glória de Deus, nós somos renovados e transformados. Quando eu leio, eu busco Cristo nas Escrituras. Eu peço a Deus, permita que eu veja. Permita que eu veja. Quando eu oro,
Não ficar contemplando minha lista de oração. Eu tenho uma lista de oração que eu tento lembrar todo dia. Mas quando eu oro, eu tenho que parar e dizer Pai, e deixar que esta palavra me remeta à sua presença. Pai Nosso. Paulo disse, e todos nós que com face descoberta contemplamos agora a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Há certas experiências que mudam a nossa vida. O primeiro beijo, a primeira onda. Tem uma expressão no rosto de quem consegue ficar de pé numa onda e descer pela primeira vez, que é impagável. E quem nunca pegou uma onda não sabe o que é isso, mas quem já pegou sabe. Aquela primeira onda muda, você nunca mais verá o mar do mesmo jeito. Quando eu passo pelo mar, eu quero saber, está entrando de leste, está entrando de sudoeste, né? Que altura está a onda, está buraco, está macio, está maral, está terral, sei lá. Você não consegue mais ver o mar da mesma maneira. Quando você tem um encontro com Deus, você não consegue mais ver nada da mesma maneira, porque quando você tem um encontro com a glória de Deus, isso muda toda a sua vida. Mas nós temos que fazer isso diariamente. Olha, é isso que o inimigo quer impedir. Pelas circunstâncias, pelas tentações, pelo acúmulo de entretenimento, ele desvia nossa atenção da glória de Deus. Veja, 2 Coríntios 4, versículo 4 diz, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque o momento que a pessoa enxergar a glória de Deus, sua vida é transformada. Pessoas não serão transformadas se nós convencer essas pessoas que Deus existe. Isso não é evangelismo. E há pessoas que chegam para você, me prova que Deus existe. Esse não é o nosso trabalho. Não é meu trabalho responder todas as perguntas de todos os céticos, de todos os ateus. Eu tenho que espelhar a glória de Deus em minha vida, na minha maneira de falar, na minha maneira de proceder. Mas como é que isso vai acontecer? Só se eu gastar tempo na sua santa presença. Quando eu entro na igreja, eu não entro na igreja só batendo cartão, ou assistindo para me entreter, ou para me sentir melhor, mas eu entro dizendo, Senhor, eu preciso de um encontro contigo. Quando eu abro a sua palavra, eu estou abrindo algo que vai me mostrar a glória de Deus, se eu tão somente deixar Ele remover o véu. Quando eu levanto as minhas mãos, quando eu canto um corinho, eu deixo aquilo entrar. Meus irmãos, quando você louva a Deus, não fica aí cantando a meia voz, meio distraído. Eu vejo pessoas que estão cantando, mas não louvam a Deus. Não é? Manancial, fonte divina, de onde eu preciso todos os dias, não mais que um desejo. Tu és essencial. E tem um SMS aqui, tem um WhatsApp. Hoje, minha vida, tal. Você está respondendo e cantando. Isso é louvor, isso é louvor. Melhor ficar em casa, vai para a praia. Quer aproveitar melhor seu tempo? Não se engane a si mesmo. Não se engane pensando que estar de corpo presente vai fazer uma diferença em sua vida. Tem que entrar, vir cedo, se preparar e vir aqui pronto para ter um encontro com Deus e entender que Deus está presente onde 2 ou 3 estão reunidos e que sua vida pode ser tremendamente transformada pela sua presença, porque é isso que nós precisamos. Só existe um Deus. Portanto, devemos amá-lo de todo o nosso coração,
com toda a nossa mente, com toda a nossa força. Não sirva a Deus com as sobras, com a esmola do seu tempo ou do seu coração. A sua esmola, Deus dispensa. Deus dispensa. Ele deu o seu único filho por nós, para morrer na cruz por nós, para satisfazer a sua justiça. Jesus, em obediência ao Pai, bebeu o inferno, o cálice que lhe pediu passar dele, para passar dele. Ele bebeu este cálice, para quê? Para que nós que éramos rebeldes e odiávamos a Deus, nascidos no pecado, pudéssemos ser adotados como filhos. E neste mundo em que nós vivemos, este mundo vil, este mundo superficial, este mundo vazio e podre, esta cidade morta, que se disfarça com luzes da ribalta, isso tudo levará à morte um dia. Nós precisamos de vida, você precisa de vida, eu preciso de vida, eu preciso da vida de Deus no meu coração, iluminando o meu ser. O que o inimigo quer fazer é me cegar. Quando a gente toma a Santa Ceia, não é um pãozinho, um suquinho para ficar zen. É um momento de comunhão ao redor da mesa com o Pai, que nos quer bem, que nos perdoa e que vai nos restaurar se nós tão somente abrirmos o nosso coração. O que vai me transformar, o que vai renovar a minha mente, o que vai fazer com que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, será a sua glória.